Oi, eu sou 11 e há muito tempo atrás eu tive a ideia de fazer um vídeo falando sobre o nível 0.2 e o nível 0.3 das backgrounds, então por que não rever essa ideia? Só que ao invés de eu falar apenas desses dois subníveis, eu vou falar de todos os subníveis do nível 0. Mas antes, o que é um subnível? Subníveis são basicamente níveis menores dentro de outros níveis. A comunidade não sabe dividir essa ideia muito bem pelo visto, porque tem subníveis que parecem níveis e níveis que parecem subníveis. Eu nunca falei tanta palavra nível na minha vida. Eu escolhi fazer do nível 0 porque, contando com as Dead Rooms, ele é o nível com mais subníveis, tendo 7 no total. Outros níveis parecidos são o nível 1 e o nível 11, ambos com 6 subníveis. O que pode indicar uma parte 2? Provavelmente não. Uma última coisa é que eu não vou falar das Dead Rooms, até porque eu já fiz um vídeo inteiro sobre elas no meu canal, e as Dead Rooms foram deletadas também. Dito isso, vamos começar o vídeo. E qual o jeito melhor de começar falando dos subníveis do nível 0, senão pelo próprio nível 0? E eu resolvi falar desse nível porque eu percebi que no canal eu nunca falei direito dele. Tipo, as únicas vezes que eu falei foi no primeiro vídeo do canal, que não é muito bom, e no primeiro vídeo dos níveis primordiais, onde eu falei bem pouco dele. Então eu vou falar uma descrição bem básica. O nível 0 é um espaço não euclidiano, de paredes monoamarelas, um carpete úmido, com líquido desconhecido e luzes fluorescentes, que piscam com um zumbido infernal. Essa é a descrição do nível 0 que você provavelmente conhece. Ficar nesse nível por muito tempo pode causar muitos problemas, além de que o nível não tem suprimentos. Por ser o primeiro nível das backgrounds, você entra nele pelas frontrooms e sai no clipando na parede e indo para o nível 1. Eu não vou me estender muito aqui, afinal esse vídeo não é sobre o nível 0, e sim sobre os subníveis dele. Então acho que eu posso já falar do primeiro subnível. A Manila Room é sem sombra de dúvidas o subnível mais importante do nível 0, já que ele é euclidiano, ou seja, os andarilhos podem se encontrar quando chegam na Manila Room. Isso também permitiu que o Meg colocasse alguns documentos contando subníveis, como nível 1, nível 2, Fun e The End, entre outros também. Mas o mais importante que tem nesses documentos é a informação de como fazer o no-clipping. E pra você que não sabe, o no-clipping é tipo atravessar o chão ou a parede, e isso é bem importante nos backgrounds. O jeito de que se entra na Manila Room é caminhando por bastante tempo pelo nível 0 em uma única direção, onde eventualmente você vai encontrar a Manila Room. Eu não tenho mais nada a dizer, a wiki desse nível é bem pequena e eu acho que eu já falei tudo. Então, vamos pro próximo subnível. Eu adoro o nível 0.1, ele é com certeza o melhor subnível do nível 0 pra mim. Até porque a gente tá falando do mesmo nível que tem o The Torment como subnível, então ser o pior é praticamente impossível. O nível 0.1 conta a história de Ria Valpuri, que está em uma expedição para bem longe da Terra, com o objetivo de criar um fucking buraco de minhoca. Porém, tudo dá errado e o buraco de minhoca puxa a nave para a adivinha, obviamente os backgrounds. E com isso a nave vira parte do nível 0, se tornando assim o nível 0.1. Como deu pra ver, a nave era de um futuro muito distante, o que indica que os backgrounds são atemporais, ou seja, a nossa realidade e os backgrounds estão em tempos diferentes, o que permite teoricamente que uma pessoa de 2099 se encontre com uma pessoa de 1998, por exemplo. Isso cria várias inconsistências na história? Sim, mas não podemos negar que essa ideia é muito interessante, e o jeito que o nível 0.1 desenvolve isso é incrível. Outra coisa intrigante é que a nave era tão grande que virou um subnível próprio, ou seja, ela era uma mega estrutura. E pra você que não sabe o que é isso, mega estrutura basicamente é um termo da ficção que nomeia estruturas monumentalmente grandes feitas pela humanidade. Eu tirei essa descrição praticamente do Google, então eu não sei se está certo. E é um conceito complexo que eu não vou saber explicar, como eu disse, mas aonde eu quero chegar é que eu adoro esse conceito de mega estrutura. Esse nível é realmente muito bom, e eu recomendo vocês lerem ele para ter uma ideia melhor do que eu falei aqui. Ok, esse aqui vai ter bastante coisa pra eu falar, eu acho. Mas, primeiro, deixa eu explicar o que é o Backgrounds Remodeling Company. Basicamente, esse grupo consiste em entidades, ou seja, não são pessoas, são entidades mesmo, que tem como foco remodelar / melhorar os níveis dos backgrounds. Parece algo bom, né? Bom, seria se eles não fossem terríveis fazendo isso. O nível 0.2 era pra ser uma versão atualizada do nível 0. Ele tecnicamente ia conter um tapete vermelho seco, luzes novas, paredes brancas recém-pintadas, Wi-Fi
e até um banheiro ocasional. E ele tem isso, só que o problema é que quando você entra no nível, ele automaticamente começa a desmoronar. O teto cai, o chão desaba e as paredes desmoronam. Não se sabe se isso é uma propriedade própria do nível 0 ou foi causado pelo Backrooms Remodeling Company, de propósito. O que não é muito difícil de acreditar, já que nas notas do nível 0.2 dá pra ver que os funcionários não são tão bons no que fazem. E isso vai ser mais explorado no próximo nível. Olha, nem teve tanta coisa pra falar e olha que eu consegui falar tudo. De fato, essa wiki é bem pequena, então deu pra resumir bem. A descrição desse nível é simplesmente genial. Ele é só um nível 0, só que com gelo. É sério, essa é literalmente a descrição do nível. Outra prova de como o Backrooms Remodeling Company é incompetente. Eu gosto dessa descrição sinceramente porque, sei lá, eu só gosto de coisas mais simples. Por isso que eu odeio o nível 404. Mas enfim, basicamente esse nível funciona como nível 0.2 na Wiki. Só que com ainda mais foco no Backrooms Remodeling Company. A Wiki conta como eles tentaram reformar, entre aspas, o nível, tirando o gelo e tentando tampar as saídas de ar que faziam o nível ficar congelado. E adivinha? Obviamente não deu certo. Ele é provavelmente o subnível que eu mais gosto, não só porque eu amo níveis com a temática de frio, mas também porque é legal ver o Backrooms Remodeling Company se ferrando. Em geral, os subníveis do nível 0 são muito bons, exceto um, mas esse eu vou deixar por último. Por enquanto, vamos falar do penúltimo nível. Até agora a gente só viu subníveis que de certa forma não apresentam um perigo real. Sim, o nível 0.2 é instável e pode acabar matando alguém, mas é só sair correndo. Mas as Red Rooms são realmente um perigo, porque caso você entre nelas é impossível sair. Você vai ficar preso até morrer de fome, e possivelmente o seu corpo será consumido pelo próprio nível. E isso é uma teoria, na verdade. Além disso, o nível causa alguns efeitos como paranoia, angústia, desespero e claustrofobia. O nível é todo vermelho com um cheiro que teoricamente seria de sangue, e eu gosto dessa estética, sabe? A wiki do nível inteiro também é bem bonita, com o subnível aparecendo de fundo aos poucos. Outra coisa que eu gosto da wiki é o relato que tem de uma pessoa que ficou presa no nível, e é sinceramente desesperador isso. Agora uma coisa que eu não entendi é isso aqui. Poderia ser os dias que o Andarilho ficou preso, mas como ele ficou 70 e poucos dias sem tomar água? Bom, essa wiki é bem pequena. Mas agora vamos falar do último subnível que eu vou falar no vídeo, que coincidentemente é o pior subnível do nível 0. O The Torment é... bom, como eu posso explicar? Ele é só o The Grave, só que as almas sofrem pra sempre. E como eu já mencionei algumas vezes, eu não gosto muito do The Grave, pra não dizer que eu odeio ele. Esse nível me desagrada em muitos aspectos. Primeiro que eu acho a escrita da wiki meio forçada, e quando eu digo forçada é tipo nível 404 ou The Grave. Outra coisa ruim sobre esse nível é que não faz o menor sentido ele ser um subnível do nível 0, ele só tá ali jogado, e também parece que o autor não sabia da existência do The Grave, porque como assim existem dois lugares nos Backrooms que você vai depois da morte? E sim, o The Grave é basicamente isso. Mas falando um pouco do subnível, ele consiste em uma sala cheia de lápides com nomes irreconhecíveis, data de nascimento e morte, e também a forma de como o suposto andarilho morreu, porque como eu disse, não dá para identificar os nomes das lápides. Pelo menos o Meg não conseguiu ainda. No final da wiki temos dois adendos, um falando que não há caminho para casa, ou seja, os Backrooms não tem saída, informação bem inútil, né? Isso já não era meio óbvio? E o adendo 2, que dá acesso negado, o que é só uma tentativa de esconder que o autor tava com preguiça de terminar o nível. Olha, esse subnível tem uma premissa legal de certa forma, mostrar que o nível 0 não é o que parece, afinal, ele é o primeiro nível, e meio que tem que ter algo a mais do que só isso, né? Eu duvido que o autor tenha pensado nisso, afinal, esse subnível é péssimo. E chegamos no final do vídeo. Se você chegou até aqui, eu peço mais uma vez pra você, sei lá, deixar um like e um comentário, sabe? Coisas básicas que um youtuber tem que falar, eu acho. E lembrando que o nível 0 tem mais subníveis em outras wikis. O que eu falei aqui são apenas do Wikidot. Então, caso eu queira, eu faço uma parte 2, entre muitas aspas, né? Mas então é isso e tchau.